tem muita terra nesse país? Muita. E essa terra nesse país, se você organizar essa terra plantando batatas, tem batata para todo mundo. Tem. E se você organizar melhor ainda, dá para todos esses sem terra deixar de encher o saco e ficar lá nas casas. Não dá? Tá. E por que isso não acontece? Porque nós não agimos sobre um livro branco. Traduza. Está todo escrito o livro, desde as capitanias hereditárias. Traduza. Tem donos de terra, tem oligarquias, tem grilagem de terra, tem interesses poderosos, se articulam e tem representação no Congresso, Vocês tem estão deputado, no poder há 8 tem anos e senador. diz isso? Escuta, e você Está no acha poder que há a 8 gente anos. vai fazendo como quer? Isso não é ditadura, não, é democracia. Não é questão de ditadura. Tem que aprovar no parlamento. Por que que no Brasil tem aposentado de primeira e de segunda? A grande maioria é de segunda. Os de primeira são os do setor público. 1/10 dos... Espera aí, por que que não muda isso? Por que que não tem um sistema único de aposentadoria? Porque não deixam, não vota. O parlamento não faz maioria para votar. E você como Os deputado interesses federal, estão muito... Você como deputado federal, o que é que você faz lá? Ah, eu faço romper Vocês têm a engrenagens. maioria, amado. Vocês A têm maioria para certas matérias, para outras não tem. Nós já tentamos e não conseguimos. Exemplo. Previdência. Não conseguimos mexer na Previdência do setor público. Em fazer um sistema único de aposentadoria no E a Brasil. CPMF veio para ficar. Sabe quanto custa o déficit do setor público de aposentadoria? O dobro do que nós gastamos na área social para atender 20 milhões de pessoas. E no setor público você atende 2 milhões, 2 milhões. Quando vocês começam a falar em bilhões, Não, bilhões, não é. bilhões... Eu estou dizendo que as coisas entendo. são objetivas, Bujan. Engrenagens começaram em 1500, elas foram sendo montadas. Não houve muita desmontagem dessas engrenagens que favorecem a exclusão. Né? É o país patrimonialista, é o país onde as classes sociais estão muito bem definidas, você não permeia. Não, as classes sociais estão... Realmente você tem toda a razão. Eu vou dizer uma coisa para você muito simples. Realmente a gente passando muito bem nesse país. Deve ser uns 4%, 5%. Os restos, é só uma questão de estatística. Os que se fuderam são 96%. Não diga isso. 98%. Senão nós estaremos em insurgência já. Mas já está. O Brasil já acolhe muito. Muitos brasileiros estão acolhidos hoje, têm emprego, têm expectativa, melhor expectativa E o de vida desemprego? dos brasileiros. Uma chaga, difícil. Agora faz como? Se eu estivesse no poder, Tem que estimular desenvolvimento. Não, nós estamos estimulando o desenvolvimento. Nós estamos procurando ter um país confiável para receber investidor. Eu não obrigo o investidor compulsoriamente a pôr dinheiro aqui, criar empresa e dar emprego. Só se ele sentir que existe um ambiente propício, que existe recurso humano qualificado, que o governo é sério, respeita os contratos. Senão ele não vem. Agora, por que todos falam sempre é sério, é responsável? Meu Deus, essas palavras... Tem que ser. Olha, eu quero dizer só uma coisa, essas palavras perderam sentido. Essas palavras não existem mais, ninguém mais... Eu vou dizer uma coisa, um político aparece na televisão, Zé Aníbal, e pode ter certeza que quando ele diz assim, eu sou sério, todos percebem que ele não é. Isso você tem que saber. Você tem que saber o que te acontece à sua volta. Como não é assim? Existe credibilidade. Como não é assim? A sociedade... Eu queria dar um exemplo para você me falar sobre ele. Por favor, não venha me falar, era uma ditadura do proletariado, era isso e aquilo, mas e esse acontecimento, por exemplo? Na Revolução Chinesa, os soldados entraram nos campos porque a água estava poluída, eles tinham que abrir poços artesianos. E os camponeses não queriam deixar. Eles não queriam deixar porque foram educados durante 3.000 anos, 4.000 anos, que tinha dragão embaixo da terra. Aí eles não sabiam o que fazer, tentaram falar com o Mao, e o Mao disse o seguinte, faz o seguinte, encoste os camponeses, abram os poços e vão embora. Eles encostaram os camponeses, abriram os poços artesianos e não tinha mais água poluída então. Esse tipo de atitude é ditatorial? Não, não necessariamente. Às vezes você tem uma resistência cultural de tal natureza, se você tiver realmente certeza de que o resultado é melhor, que você não transige tanto com a resistência cultural e faz. E cria o fato positivo. Foi isso que aconteceu lá. Agora, teve muita coisa que a Revolução Cultural Chinesa fez que foi um desastre. Tudo bem, tudo bem. Você aparece, é fácil falar isso. Você aparece muito nos jornais denunciando o denuncismo da oposição. Isso. Por que os governos não erram nunca? Isso. Não, erram muito. Erram muito. Fala Nós dos erramos erros. gravemente, por exemplo, Fala dos erros de vocês. Na questão de energia, erramos gravemente, já não recuperamos. Temos errado reiteradamente o comércio exterior, tem que ser mais agressivo, mais duro, disputar mais os Quando você interesses fala em do comércio Brasil. exterior, você está falando de quantos por cento que... Olha, eu vou contar uma coisa. Estou falando de comércio exterior que ano passado foi responsável pelo crescimento do PIB. Espera um pouquinho só. Zé Aníbal, eu estou falando... sabe o que é? Esse país ainda é povo, quer vocês queiram ou não. Eu fiz um programa na Televisão Cultura há muitos anos atrás, quando ainda
me deixavam fazer alguns programas, eu fiz um programa que eu odiei. Chamava-se Comércio Exterior. E era mandado fazer pelo então ministro Delfim Neto. Eu dizia, mas que ridículo, todo mundo que faz comércio exterior sabe disso. Quem vai ver a televisão não vai nunca fazer comércio exterior. Quem vê a TV Cultura, que dá traço de Ibope, que dá um de Ibope, para que fazer esse programa? Provaram, como organizadores, que o programa foi sensacional, foi uma das coisas mais maravilhosas que teve. E você acredita nisso, Zé? Claro Amigo? que acredito. Claro, Quando esse é o caminho. Quando é que você vai para um convento? Não vou para convento em momento nenhum, até porque não me receberiam. Será que não? Já pratiquei muitos pecados. Diz 4 pecados teus. Olha aqui, você diz para o Globo, as denúncias estão sendo apuradas. Se as nossas instituições apuram com maior ou menor agilidade, isso não é problema do governo. Um estadista diria isso? Claro. Eu não posso intervir sobre as outras instituições, sobre o Judiciário, sobre o Ministério Público. Eu posso apelar a eles que tenham mais agilidade, que deem livre curso às questões que estão sendo colocadas pelas pessoas, os questionamentos. Hoje há um registro na sociedade de que existe muita corrupção no Brasil. Não é verdadeiro. O que existe é mais informação. A sociedade está muito informada sobre o que acontece. Vocês de lado pensavam assim? Eu pensava em ter um país melhor. Não é? Se pensava em voltar, ter democracia, o que é que nós temos. 8 anos, como nós temos agora, de estabilidade política. A democracia aqui no Brasil está atuando como essa palavra deveria ser mesmo? Permite a crítica, o debate, o confronto de posições. Nós nunca tivemos isso. Então, na democracia, a gente pode chegar e dizer assim, pô, como me disse um amigo meu, ele falou assim, pô, a democracia é maravilhosa. Eu falei, não, inclusive a globalização, neoliberalismo. Não, a democracia é ótima. Sabe por quê, Bujanra? A democracia é maravilhosa porque você pode dizer assim, como são filhas da puta esses nossos políticos, como são canalhas, como são sem vergonhas. Como eles fazem, que democracia maravilhosa, eu posso falar isso a hora que eu quiser. Eu tenho a arte da democracia agora nas minhas mãos. Eles não prestam a Bujanra. Ainda bem que nós existimos, né? Os políticos. Né? Se nós não existíssemos, não tinha democracia nenhuma. Nenhuma. Não se inventou essa fórmula. Aquela Câmara lá, o senhor olha agora, e aproveite a liberdade que talvez não lhe deixaram ter na infância, na juventude, que não querem deixar você ter. Aproveita para falar o que você quiser. Se enforque na corda da liberdade, essa palavra que a juventude tem que aprender a ter e não consegue. A vida é sua, estrague-a como quiser. Bom, primeiro, uma satisfação de estar aqui. Ai, não. Satisfação no sentido de que eu pensei que esse programa era muito mais provocador. Eu pensei que ele era muito mais agressivo. Eu pensei que ele era muito mais capaz de questionar a opção de quem está aqui, como eu. Eu sinto que a minha opção pela política foi muito amplamente referendada pelas questões que o Bujanra colocou. Né? Para mim, foi bom ter participado, foi bom ter sido questionado e, principalmente, ter a oportunidade de dizer que a televisão brasileira hoje, uma televisão com uma cultura, reflete bem o momento de democracia. O Mário Covas tinha razão quando disse, tem coisas pelas quais eu pago e não mando. É isso mesmo, democracia é isso aí. Demorou para pagar e você, cuidado com as palavras, elas são perigosas, hein? O seu ouvido entortou, nós te agredimos muito, você não quis ouvir.